Hoje a gente vai ver, nessa nossa aulinha teórica, alguns dos erros mais comuns de expressão, certo? É muito comum que eu pegue nas redações quando eu vou corrigir alguns desses erros. Então, acho que são conjunções, são conectores ali, são marcadores textuais que trazem dúvidas para vocês de alguma maneira. A gente vai hoje trabalhar em cima deles para que vocês vejam qual é o uso correto. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar aqui pelo gerúndio, tá? O uso do gerúndio, que é muito corrente aí nos textos de vocês. E por que os professores dizem sempre para evitar o gerúndio? Porque, na verdade, o problema não é o gerúndio, é o uso incorreto do gerúndio. Tirando o gerúndio, o que mais a gente vai falar aqui? Ó? Nós vamos falar sobre o uso do à medida que e do na medida em que, o uso do pois, o uso do haja vista, o uso do visto que e o uso do através ou por meio de. Essas palavrinhas são muito usadas nos textos dissertativos, de um modo geral. Só que em todas as correções acontece de eu encontrar erros ali de colocação dessas palavras. Por isso que a gente vai ver hoje como é que se coloca elas da forma certa e por que elas devem ser escritas dessa maneira, colocadas desse jeito dentro da frase e tal, posicionadas ali, tá? A gente vai falar especialmente sobre isso. E no nosso próximo módulo, essa é a aula que encerra esse módulo aqui, né? A nossa quarta aula. No próximo módulo, que a gente vai ter um ainda antes da prova de vocês, tá? Eu vou continuar com dicas também no campo da expressão e nós vamos trabalhar com a estrutura do texto por tópicos. A gente vai falar um pouco mais sobre essa estrutura e vamos abordar mais um pouco dos temas por tópicos, tá? Que são temas recorrentes aí para a banca Instituto OCP. Então, quem vai fazer concurso para CFO ou Polícia Militar aí de Pernambuco vai precisar estar com a estrutura por tópicos aí bem afiadinha, tá? Porque é mais provável que caia ela, inclusive, do que um dissertativo argumentativo. Agora, por que aqui no nosso curso a preparação é mais em cima do dissertativo argumentativo? Porque as notas caem quando a gente trabalha com dissertativo argumentativo. Então, eu estou avaliando as notas de vocês e vejo que quando a gente faz o texto dissertativo expositivo, que geralmente é o texto por tópicos, pode acontecer de cair dissertativo argumentativo por tópicos? Pode. A gente já viu o exemplo disso, não foi? Agora, a questão é, quando cai o dissertativo expositivo, o que é que eu vejo? As notas sobem. Quando a estrutura do dissertativo argumentativo, as notas descem. Então, eu trabalho mais temas dissertativos argumentativos, porque vocês vão treinando mais essa estrutura, tá? Então, isso aí é a dificuldade que eu vejo aqui nas redações corrigidas. Eu vejo que a dificuldade maior está na estrutura do dissertativo argumentativo. Mas no próximo módulo a gente vai abordar mais temas por tópicos. Tanto dissertativo argumentativo por tópicos, como dissertativo expositivo por tópicos, tá bom? Se não cair por tópicos, Pri, aí, se não cair por tópicos, a gente vai ter treinado temas, tá? Mas creiam que a probabilidade de cair por tópicos é grande. E, inclusive, quem vai fazer Polícia Civil, prova para Polícia Civil, saiba que o Sebrasp adota essa estrutura por tópicos em quase todos os certames. Então, é certo aí para quem vai pegar Sebrasp, praticamente usar essa estrutura, tá? Dos certames do Sebrasp, pode colocar aí 97% cai o tema por tópico. E vou botar aí 3% de tema de estrutura padrão caindo para o Sebrasp, tá? Isso assim, os certames de um modo geral da que a banca trabalha. Certames não só da área policial, mas de todas as áreas. Então é bem padrãozinho do CESP trabalhar com tema por tópicos. Beleza? Então vamos começar? A gente vai começar aqui pelo gerúndio. Como é que a gente detecta se o gerúndio está corretamente empregado? E aí, primeiro, pensem no seguinte. Eu falo muito aqui que é importante que a gente crie períodos curtos. Por quê? Porque essas regras vão ficar muito mais fáceis para vocês de adotarem se vocês conseguirem fazer com períodos curtos. Pri, mas se eu quiser fazer períodos longos, se quiser fazer períodos longos, você tem que dominar a gramática, tá? Então vamos lá, se você não domina a gramática, você não vai fazer período longo, porque você vai ter mais chance de errar, você vai ter mais chance de ter erro de coesão e coerência, tá? Então um erro de coesão e coerência, às vezes, a banca penaliza ali 3, 4 erros gramaticais em um erro de coesão e coerência, porque é um encadeamento de erros que acontece na oração.
tá? Então, por isso que eu falo, o erro de coesão e coerência, ele penaliza bastante, e ele está ligado com o tamanho da expressão e com a questão do referente. Então, a gente falou em outra aulinha sobre a importância de a gente dominar o substantivo sobre o qual a gente vai falar. E falamos também sobre a importância desse substantivo aparecer no começo do período, não foi isso? Então, a gente vai observar aqui nas frases que a gente vai trabalhar hoje, essa regra. Começo do período, o substantivo que vai reger a ideia. E aí depois aqui vai vir o verbo e depois vai vir aquilo que a gente quer dizer, que a gente chama lá de complemento, tá bom? Não vou usar a linguagem gramatical não, vou usar uma outra linguagem aqui para que fique mais simples de entender, tá bom? Vamos lá então. Olha só, primeiro exemplo, se liguem aqui. As revistas vexatórias podem ser substituídas por outras medidas menos invasivas, contribuindo para o bem-estar do visitante. Essa expressão está errada. Por que está errada? Porque a gente usou podem ser substituídas. E podem ser substituídas não é um verbo que traz, né? Esses dois verbos aí não trazem movimento. E o gerúndio precisa de um verbo de movimento antes dele para que ele complete uma ação que começou no verbo anterior. Então, olha só, preste atenção nisso. O gerúndio vai continuar uma ação de um verbo que já foi mencionado antes dele. Se vocês fazem período curtinho, vocês vão ter domínio do que estão escrevendo. Vocês não vão ter 200 verbos na oração, tá? Tô exagerando, né? 3 ou 4 verbos na oração gigante, para vocês tentarem escolher ali, eita, qual é o verbo que está regendo essa oração e qual é o verbo que eu vou precisar concordar com o meu gerúndio no final. Não, se você usou só um verbo na oração, só usou um, você já sabe que o seu gerúndio vai bater com ele. Por isso que é importante que a gente... vamos pensar em minimalismo na hora de escrever o texto. Vamos pensar assim, as frases curtinhas, bem construídas, trazem sentido para dentro do texto. A banca vai entender o que vocês estão querendo dizer, vai ficar mais fácil vocês escreverem, mais rápido também. Então aqui qual é o segredo? O segredo é preste atenção no verbo que está regendo a oração. Se só tiver um verbo, só pode ser ele. E ele precisa ter movimento. Quando eu digo as revistas vexatórias podem ser, tem algum movimento aí? Podem ser? Movimento nenhum, né? Então eu vou precisar trocar o verbo se eu quiser usar um gerúndio. Ou então, quando eu for usar o meu gerúndio, eu vou olhar para o verbo. Quando eu olhar para o verbo, eu vou ver o quê? Ih, rapaz, ó, esse verbo não tem movimento, então esse gerúndio tá errado. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse gerúndio por uma outra coisa. Deixa eu entender o que é que a frase está pedindo. Vamos ver aqui no exemplo. Olha só, as revistas vexatórias podem ser substituídas, vamos ver, ó, a frase está dizendo assim, ó, por outras medidas menos invasivas. Tá bom, quais são essas outras medidas? Como quais, né? Como quais? Quais são essas outras medidas? Como o escaneamento corporal e o uso do raio-x. Opa, olha só, a oração pediu uma conjunção, pediu um como ali, aí você vai, bota o como e automaticamente você bota uma outra resposta. Por que a resposta foi diferente da primeira oração? Na primeira oração colocamos o quê? Contribuindo para o bem-estar do visitante. Mas a gente percebe que esse contribuindo para o bem-estar do visitante não está conectado com o que foi dito antes, do ponto de vista lógico. Então, o que a banca vai marcar aí? Erro de conexão lógica. Um erro de conexão lógica é contabilizado, muitas vezes, dependendo do tamanho, da quantidade de recursos gramaticais que tenham sido empregados de forma errada ali. Às vezes, a banca vai penalizar 3, 4 erros. Por isso que o erro de coesão e coerência conta com uma pontuação maior do ponto de vista da penalidade. Porque às vezes a gente comete 3, 4 erros ali dentro de um problema de coesão. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante fazer o período curto para que vocês dominem a coesão do texto. E quando eu falo para vocês na correção, galera, ó, se liga que tá com problema de coesão. Aí você já vai, opa, qual é o problema de coesão? Eu já sei, eu tenho que fazer período curto. Porque quanto mais longo o meu período, mais eu vou ter que dominar as conjunções. E olha só, deixa eu dizer para vocês uma coisa. As conjunções, por incrível que possa parecer o que eu vou dizer agora, e isso é muito polêmico, toda vez que eu digo na sala é um mimimi danado. As conjunções, a gente não aprende, não as conjunções que a gente coloca no texto, porque escrever vocês sabem que é diferente de resolver a prova de português. Então, as conjunções a gente não aprende praticamente pela gramática. A gente aprende na leitura. Pri, agora como é que eu faço se eu não gosto muito de ler? Aí, ó, se não gosta muito de ler, eu não vou indicar para você que vai estudar conjunção na aula de português, porque você pode entender a lógica da conjunção muito bem e na prova de português você responder tudo lá certinho. Mas na hora de escrever, as construções são mais complexas. E aí, quando a gente lê muito, a gente decora a estrutura da língua. É o que a gente chama de internalizar. A gente internaliza a estrutura.
lógica da língua. E aí a gente decora mesmo. A gente nem sabe a regra, mas sabe que é daquele jeito, porque já leu tantas vezes aquela frase daquele jeito, que já sabe que é daquele jeito mesmo, que é daquela maneira que se escreve. Então é muito bom, eu indico super a leitura, porque fora o fato da leitura abrir a percepção, né, do ponto de vista cultural, a leitura é maravilhosa, faz a gente entender mais do mundo, das pessoas, das situações, enfim, entender a história significa saber interpretar os noticiários. Então bora ver aqui outro exemplo, para ver se isso fica mais claro. A gente colocou aqui o exemplo errado, né? As revistas vexatórias podem ser substituídas por outras medidas menos invasivas, contribuindo para o bem-estar do visitante. Então, esse contribuindo para o bem-estar do visitante está sem conexão lógica com o que foi dito antes. Aí a gente pegou e mudou lá em cima o conector, tirou o gerúndio e colocou o como. Aí teve que mudar a segunda frase, o sentido, certo? Mudou as informações que a gente trouxe. Porque a gente entendeu que essa contribuindo para o bem-estar do visitante estava desconectada. Mas se eu quiser mais ou menos colocar essa ideia aí do bem-estar do visitante, como é que eu faço? Se eu quiser botar essa ideia, eu vou ter que trocar o podem ser por um verbo de ação, de movimento, pelo menos de movimento, pode até não ser de ação, mas tem que ser de movimento. E aí eu tenho que colocar um verbo de movimento ali. Quando eu botar um verbo de movimento, eu vou ter a possibilidade de continuar essa frase no sentido lá do bem-estar do visitante. Bora ver como é que a gente faz isso? Olha só, as revistas vexatórias contribuem para o afastamento do visitante. Pronto, botei o visitante aí, ó, vírgula, porque o gerúndio sempre vai ter uma vírgula antes dele, tá? Se liga nisso. As revistas vexatórias contribuem para o afastamento do visitante, vírgula, impedindo que o preso tenha acesso ao convívio familiar previsto na constituição de sua pena. Ai, Pri, como é que eu sei que esse impedindo aí, esse gerúndio tá certo? Eu só sei fazer a pergunta pro verbo, que agora é um verbo de movimento. Contribuem como? Impedindo que o preso tenha acesso às pessoas. Contribuem como? Impedindo que o preso tenha acesso aos familiares, né? Perceberam? Quando eu falo contribuem como, eu pego o verbo do jeito que ele está conjugado e boto um como, né? Aí eu faço a pergunta. Se o meu gerúndio for uma resposta correta para essa pergunta, o gerúndio está correto. Matou. Não tem para onde correr. Se vocês fizerem isso, vocês vão querer errar e vocês não vão conseguir. Vocês podem dominar o gerúndio utilizando ele dessa forma. Aí vocês não vão usar de forma incorreta, vocês vão estar usando de forma certinha, mas presta atenção, o verbo anterior a ele tem que estar em movimento, tem que ser um verbo de movimento. Você tem que fazer a pergunta para esse verbo e o gerúndio tem que ser a resposta correta. Se o gerúndio iniciar a resposta correta, matou. Não vai ter problema de conexão lógica, tá bom? Bora pegar mais um exemplo, tá? Porque tem uma outra forma aqui que eu pego muito gerúndio no texto e aí eu quero que vocês percebam que essa forma também não está correta. Olhem só aqui o exemplo. As garantias fundamentais, percebam que a gente está começando com o substantivo que está regendo a ideia, ó. As garantias fundamentais são instrumentos que asseguram os direitos apresentados na Carta Magna. Ponto. Funcionando como meio de impedir a violação dos direitos do cidadão. Aí aqui o que aconteceu? A pessoa colocou um ponto e depois do ponto colocou o gerúndio, funcionando como meio de impedir a violação dos direitos do cidadão. Preste atenção no detalhe. Quando a gente fala funcionando, automaticamente vocês entendem o quê? Vocês entendem que esse funcionando, ele é a continuação de algo que foi dito antes, não é isso? Se é a continuação, não posso botar ponto. Tá? Eu não posso botar ponto. O gerúndio ele vai continuar uma ideia que foi anteriormente trazida para o texto. Então, se ele vai completar essa ideia, eu não posso botar um ponto antes dele. Tem que ser a vírgula. Então, essa construção, a turma que começa o período com gerúndio, quando o gerúndio está continuando a ideia anterior, não está correto. Tá? Então, qual seria a forma certa? Bora ver aqui. As garantias fundamentais são instrumentos que asseguram os direitos apresentados na Carta Magna. Ponto. Elas funcionam como meio de impedir a violação dos direitos do cidadão. Aí tá certo. Elas, eu precisei botar o referente no período de baixo para que o negócio funcionasse. Se eu falei em cima as garantias, aí quando chega na frase de baixo, eu pego o pronome pessoal, elas, né, são as garantias, eu boto elas funcionam, eu não vou botar gerúndio mais, aí não vai ser mais funcionando, vai ser o verbo conjugado mesmo aí no presente. Então, elas funcionam, tá? Então, quando eu boto elas, eu estou colocando o referente. Mas por que isso deu certo? Só deu certo, presta atenção nisso aqui, porque no período anterior, o referente veio na entrada do período, como eu digo para vocês colocarem. Qual é o referente do período anterior? As garantias fundamentais. Então, se você começa falando sobre as garantias fundamentais,
essa palavra-chave aí vai reger, né, essa expressão-chave, vai reger a ideia do período até o ponto. Aí quando eu chego no segundo período, né, logo depois do ponto, e eu coloco um pronome pessoal que retoma as garantias, aí o que é que eu estou fazendo? Quando eu faço isso, eu estou criando um recurso de retomada, né, de retomada anafórica. E esse elas, quando a gente lê as duas orações, a gente entende que é as garantias. Aí a coesão está correta, porque na frase 2 eu precisei de um referente. E o referente foi o pronome pessoal, que substitui o nome e as garantias, para que eu não tenha que repetir as garantias. Fechou? Então, desse jeito, a gente pode usar o gerúndio. Ele não está iniciando. E, na verdade, ele não está mais, né? Na verdade, a gente fez o quê? A gente tirou o gerúndio e trocou ele por um verbo no presente, normal. Elas funcionam. Beleza? Então, tá, a gente acertou esse aqui. Bora para um outro recurso agora, tá? Que é o à medida que. Preste atenção no detalhe. O à medida que tem crase. E é à medida que, não tem o em, tá? Não tem aí a preposição. E a outra expressão é na medida em que. Não existe na medida que. Aí é uma mistura das duas, tá? Não pode, tá errado. Então só existe à medida que com crase, correto? E o na medida em que, sem crase, né? Aí não tem como botar crase, beleza? Só existem essas duas. Agora, essas duas expressões significam coisas diferentes, tá? Então, à medida que significa proporção, duas coisas que andam juntas. E o na medida em que significa consequência, causa e consequência. As duas podem ser usadas no texto, mas uma passa o sentido de proporção e a outra passa o sentido de consequência. A gente tem que ver o que a gente quer dizer. Se a nossa frase vai precisar ser uma consequência ou uma proporção. Beleza? Então, vamos ver aqui o exemplo. Ó, à medida que os índices de violência aumentam, mais complexo se torna o trabalho dos órgãos de segurança pública. Então, aqui é uma ideia de proporção. Os índices e o trabalho complexo. São duas coisas que acontecem concomitantemente ao mesmo tempo. Aumentam os índices e piora o trabalho da segurança pública. Fica mais complexo. Duas ações simultâneas, certo? Aí eu vou usar o à medida que. Agora, se eu quiser usar o na medida em que, na medida em que os índices de violência aumentam, mais complexo se torna o trabalho dos órgãos de segurança pública. Eu posso usar o na medida em que? Posso, só que o sentido aqui é diferente. O sentido aqui não é de concomitância, não é ao mesmo tempo, é de consequência. Estou dizendo que os índices aumentam e por causa disso aumenta também o trabalho da polícia, do campo de segurança pública, certo? Então ali é uma relação de causa e de consequência. Os dois estão corretos e vocês podem usar aí na redação de vocês. Só lembrando dessa diferença. Fechou? Bora ver então outro aqui. Galera, se liga no uso do pois, tá? Isso é polêmico porque eu vejo muita gente usando. Vocês não dão muito espaço para mim no texto, então eu fico tentando pegar um pedacinho ali do texto de vocês para explicar a questão do pois. Mas olha, o pois é uma conjunção explicativa. Sim, também é conclusiva, mas aqui no Brasil a gente usa muito mais ela como explicação. Em Portugal, por exemplo, usa-se mais como conclusão. Mas aqui no Brasil a gente usa pouquíssimo o pois como conclusão, porque essa construção conclusiva não é a forma do brasileiro pensar, tá? Mas a forma explicativa está muito dentro da linguagem da gente. O que isso quer dizer? Que geralmente quando vocês usam o pois lá na redação, vocês estão usando ele de forma explicativa. E o pois explicativo precisa da vírgula antes dele. Ele não pode começar um período. O pois na entrada de período não é correto, tá? Não é, e as bancas penalizam isso. Todas as bancas penalizam? Não. Pode ser que passe até despercebido por mim numa correção. Né? Pode passar despercebido por qualquer corretor. Quando a gente pega uma redação, por isso que eu sou super contra recurso. Todo mundo que me conhece sabe, eu não faço recurso. Por quê? Porque quando a gente pega o texto do candidato, às vezes a banca pesou a mão, pesou. Mas sempre a banca deixa um erro ou outro ali passar. Às vezes passa despercebido pela banca. A gente tá lendo ali um monte de texto, então passa. Acontece, tá? Acontece. E às vezes as próprias bancas deixam passar de propósito. Por quê? Porque as bancas sempre dão, quer dizer, não vou dizer sempre, mas vou botar aí 99% dos casos, as bancas dão uma nota maior pro candidato. Acontece, tá? De banca ser, assim, muito rigorosa, acontece. Muito, excessivamente rigorosa, também acontece. Mas é que o candidato deu azar, porque pegou um corretor ali muito chatinho, muito Caxias. Mas é o seguinte, aí um caso desse, sim, vale recorrer, tá? Mas, de um modo geral, as correções não são dessa forma. As bancas sempre aliviam os 10% aí dos erros dos candidatos.
tá? Então, bora ver aqui um exemplo, ó. Pois, na entrada do período, promove a prevenção de delitos e facilita a resolução de problemas de segurança. Não tá correto. O pois, ele tá continuando uma frase anterior. Ele não começa uma frase, ele não pode começar uma frase, ele tem que continuar o que já foi dito. Então, fica faltando algo aí, ou então fica como aquele caso do gerúndio que a gente viu lá em cima. O gerúndio começando a frase, mas na verdade ele está continuando a frase anterior. E é esse o caso do pois. Geralmente, quando a pessoa coloca o pois ali no começo da frase, é porque ela está continuando a frase anterior. Porque o pois, ele não se sustenta sozinho. Ele não inicia uma ideia. Ele não é catafórico, né? Não vem primeiro ele, depois vem a ideia. Primeiro vem a ideia, depois vem ele. Percebem a lógica? Por isso que quando a gente lê, a gente tem que marcar o erro de coesão ali. Agora, como é que ficaria o certo aqui? A ação conjunta entre polícia e comunidade é crucial, pois promove a prevenção de delitos e facilita a resolução de problemas de segurança. Então, o pois, ele está no lugar certo. Agora, no segundo exemplo, ele está depois de uma frase, ó, a ação conjunta entre polícia e comunidade é crucial. Essa foi a primeira afirmativa. Por que crucial? Porque aqui é uma afirmativa, ó. Por que é crucial? Porque promove, né, ó, o pois, ele pode ser substituído por porquê, que ele é explicativo. Aí, por que é crucial? Porque promove a prevenção de delitos e facilita a resolução de problemas de segurança. Então, se você colocar um pois, substitua por porquê, pela conjunção porquê, que você vai ver. Se bater direitinho, o seu pois está certo, mas você vai perceber que tem uma frase antes. Porque ele está explicando a afirmativa que você lançou antes. É assim que a gente usa o pois. Fechou? Bora ver outro exemplo aqui. Pois investir em medidas de combate às causas da criminalidade é a forma mais eficaz de reduzir a incidência de delitos. Novamente, esse pois, ele depende de uma frase que foi anteriormente dita, ele não pode começar no início aí da frase. Então, qual é essa frase? A gente vai aqui para o outro exemplo. Como é que ele ficaria correto? A prevenção, ó, tem uma afirmativa. A prevenção é um dos pilares fundamentais da segurança pública, pois investir em medidas de combate às causas da criminalidade é a forma mais eficaz de reduzir a incidência de delitos. Então, primeiro vocês encontraram o quê? Uma afirmativa e depois uma justificativa dessa afirmativa, que é o porquê dessa afirmativa. Aí sim, essa é a lógica do uso do pois. Fechou? Bora ver aqui agora o uso do haja vista, que eu também estou encontrando aí nos textos com problemas, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente usa da forma correta. Olha só o exemplo. É necessário que se invista em políticas de segurança pública mais eficazes, haja vista o aumento da violência nas grandes cidades. Olha só, o haja vista aqui no primeiro exemplo, que é o exemplo errado, o haja vista começa um período, mas ele está continuando a ideia do período anterior. Então, ele não pode vir no começo do período, depois de um ponto. Ele tem que vir de uma forma diferente. Olha só aqui embaixo, uma forma que a gente pode usar aqui o haja vista. Posso começar com ele. Haja vista o aumento da violência nas grandes cidades. Então, eu apresento aqui o fato. Haja vista o aumento da violência nas grandes cidades, aí eu vou para uma afirmativa. É necessário que se invista em políticas de segurança pública mais eficazes. Então, eu posso fazer o contrário também. Olha aqui a terceira frase. É necessário que se invista em políticas públicas, em políticas de segurança pública mais eficazes, vírgula, haja vista o aumento da violência nas grandes cidades. Então, quando eu for usar o haja vista, ele vai vir acompanhando um fato. E na sequência vai vir uma afirmativa sobre esse fato. Então, eu posso começar com haja vista? Posso, mas na hora que eu começar com haja vista na minha frase, eu preciso trazer o fato. Certo? Eu não posso trazer a afirmativa, eu tenho que trazer o fato. Aí eu vou trazer o fato, haja vista esse fato aqui, ó, vírgula, aí eu vou botar a afirmativa. Percebem a lógica? De outra forma, ele fica incorreto. Por isso que quando a gente continua uma frase com haja vista e bota um ponto antes dele, a banca vai marcar erro de coesão, porque houve um erro de conexão lógica entre essas duas frases. Para que o haja vista acerte, né, bata dentro da frase, ele precisa vir ou antes da afirmativa, acompanhando o fato, ou então, ou ele começa a frase, né, com o fato e depois vem a afirmativa, ou primeiro vem a afirmativa, vem uma vírgula e ele traz o fato. Tem que ser dessa forma. Fechou? Beleza, vamos aqui para o visto que também acontece aí do mesmo jeito que o haja vista, os erros no visto que. Ó, o visto que ele vai substituir a expressão uma vez que, dado que, já que, né? E aí é muito comum que eu pegue essa frase assim, ó. Visto que a sensação de insegurança afeta diretamente a qualidade de vida da população. Percebem aí que esse visto que está continuando uma frase que não está aí? E aí está errado, não pode. Ele vai começar o período, não pode. Para que ele comece o período da forma correta, vai ser necessário uma afirmativa depois dele, igual haja vista.
Então, olha só. Visto que a sensação de insegurança afeta diretamente a qualidade de vida da população, opa, isso aqui é o que? Um fato. Aí vem a afirmativa depois da vírgula. É necessário que os governantes tenham a segurança pública como uma das principais preocupações. Então, visto que também vai trazer um fato, vírgula, e na sequência a afirmativa. E se a gente quiser trazer primeiro a afirmativa? Pode? Pode sim, olha só. É necessário que os governantes tenham a segurança pública como uma das principais preocupações, vírgula, visto que, agora vem o fato, ó, visto que a sensação de insegurança afeta diretamente a qualidade de vida da população. Beleza? Ficou fácil agora? Como é que eu sugiro? Qual a forma melhor de fazer essa oração aqui? Eu sempre sugiro vocês começarem com a afirmativa. Começa com o verbo. Começa com a afirmativa. Aí lá no final da afirmativa, vírgula, e bota o fato. Fechou. Essa é a melhor forma. Mas essas duas formas aqui estão corretas, tá? Vamos para o próximo exemplo, que é o uso do através. Olha só, o através, eu também escrevo muito nos textos de vocês, né? Substituo o através pela expressão por meio de. E agora vocês vão entender por que é que eu faço isso. Preste atenção aqui. O através é muito utilizado indiscriminadamente por nós na fala, tá? Então a gente usa de qualquer forma o através. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque culturalmente o através ele faz mais parte do nosso vocabulário do que o por meio de. Não tem problema isso, tá? Mas como dentro das normas gramaticais, o através ele deve se referir a coisas tangíveis, materiais, tá? Então, ó. Cadê aqui? Deixa eu pegar uma coisa material aqui. Ó, o negócio material, através ele deve se referir a algo material. E o por meio de é algo intangível, tá? Então, ó, eu não pego naquilo que eu vou me referir quando eu usar o por meio de. Mas quando eu for usar o através, eu tenho que estar com algo material ali, me referindo a isso. Só que as pessoas usam através de forma para se referir a coisas que não são tangíveis. Isso aqui é tangível, certo? Então, isso aí, muitas bancas marcam erro. Ah, tem banca que não marca erro? Tem, mas a maioria marca. Então, por isso que eu sempre procuro apontar no texto de vocês para que vocês não usem, tá? Da forma errada. Olha aqui o exemplo. A formação e capacitação de profissionais da segurança pública devem ser prioridades através de investimentos em treinamentos e atualizações constantes. Teoricamente, isso aqui parece certo, né? Só que investimento em treinamentos não é algo tangível, eu não pego. Então, através não está correto e a banca penaliza isso aqui. Como seria o certo? A formação e capacitação de profissionais de segurança pública devem ser prioridades por meio de investimentos em treinamentos e atualizações constantes, por meio de investimentos. Se é intangível, se eu não pego, eu tenho que usar o por meio de. Aí fica correto. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu atravesso para coisas tangíveis. A segurança nos espaços públicos pode ser conquistada através de câmeras de vigilância, agentes em pontos estratégicos e viaturas modernas e bem equipadas. Olha só, aqui as coisas são tangíveis. Eu pego câmeras de segurança, agentes, né? Então eu pego em vocês, ó. E o que mais? Viaturas modernas. Tudo isso aí é coisa tangível, aí eu posso usar o através. Perceberam qual a diferença? Coisa intangível, investimento. Coisa tangível, viatura, agentes. Qual é o outro? Viaturas, agentes, câmeras. Beleza? Então é isso, através para coisas tangíveis, por meio de para coisas intangíveis. Outro exemplo aqui. Hoje no Brasil, a revista nos presídios já pode ser realizada através de escâneres corporais e raio-x. Isto é, não há mais necessidade de constranger os visitantes com métodos violentos ou vexatórios. Olha só, através de escâneres corporais e raio-x. Escâneres corporais são tangíveis, eu pego. Raio-x são tangíveis, eu pego. Então eu posso usar o através. Ah, Pri, mas eu posso usar o por meio de para coisas tangíveis? Pode. Só não pode o contrário. Só não pode usar o através para coisas intangíveis. Beleza? Fechou? Então, a gente encerra aqui e vai para mais um exemplo do por meio de. Ó, a segurança pública nas estradas pode ser aprimorada por meio de campanhas educativas e investimentos em infraestrutura. Por meio de campanhas educativas. Então, campanhas educativas são coisas intangíveis, eu não pego. Então, eu tenho que usar o por meio de. A participação ativa da população é fundamental para o fortalecimento da segurança pública, por meio de denúncias e cooperação com as autoridades. Se eu falo em denúncias e cooperação, não são coisas tangíveis, então eu não posso usar o através, eu tenho que usar o por meio de. Beleza? Deu para entender aí? Fechou? Se liga nisso, porque tem banca que não penaliza, mas a maior parte delas penaliza sim. Tá bom? Então a gente fecha por aqui essas nossas dicas da nossa aulinha teórica e a gente se encontra lá na nossa aula de tema.